sou a Karen Jones, skatista, e hoje eu vim aqui falar sobre risco. Risco é uma coisa que eu enfrento diariamente. Mas o risco ele não é só para esportista e só para pessoas que fazem coisas muito radicais. Eu acho que o risco está presente na nossa vida cotidiana também, em situações normais do dia a dia. E o risco ele é proporcionalmente correspondente à nossa coragem. E ele tem uma vantagem que é toda vez que você supera e sai da sua área de conforto, é ali que mora o aprendizado. Então, muitas vezes a gente fica contido naquilo que a gente já está acostumado a fazer e muitas vezes a gente acaba entrando até num piloto automático de fazer da mesma maneira que você já fez antes, porque o ser humano ele é criado para viver em segurança, ele não quer se colocar em perigo. Então, se a gente não pensa, a gente vai repetir os padrões que a gente já fez anteriormente. E quando que a gente não pensa? Quando a gente não está presente no momento. Quando a gente está pensando na briga que a gente teve ontem, ou no que a gente vai ter que fazer amanhã, ou no que a gente precisa fazer daqui a meia hora. E são aí que os acidentes acontecem. Então, o risco está muito ligado a se machucar, a acontecer acidentes, que normalmente acontecem quando você não está presente. Então, um exercício que eu tenho praticado bastante, e eu posso falar com propriedade, é se manter presente no momento. Então, toda vez que eu percebo, e eu convido vocês a praticarem isso em diversas situações, toda vez que vocês perceberem que a mente de vocês está pensando em alguma outra coisa, isso é um gatilho para você voltar para o momento presente. Como que você faz isso? Começa pela respiração. A respiração é a nossa ligação com o mundo invisível da mente. Então, você dá 2 ou 3 respirações bem profundas e sente o seu corpo inteiro. Imagina, tipo assim, meu pé, eu tenho mão, eu tenho uma cabeça. Isso vai tirar sua mente de onde quer que ela esteja e vai te trazer de volta para o seu corpo. Isso faz que você tenha um senso de presença, que você vai ficar com uma percepção mais aguçada. Então, você vai perceber que aonde você está, e vai ter um controle melhor do seu corpo, dos seus pensamentos e das suas atitudes. E isso vai fazer com que vocês tenham atitudes assertivas. Então isso diminui muito a margem de erro, porque você está fazendo o que você está fazendo pensando naquilo, não pensando em outra coisa. Então isso ajuda também bastante para ansiedade, para síndrome do pânico, para qualquer tipo de padrão que te deixe ansiosa ou ansioso. Então isso eu tenho praticado bastante assim e realmente ajuda quando eu tô um pouco às vezes eu tenho umas sensações, tipo pensamentos negativos ou sensações, que é porque eu tô pensando ali na frente e não o que eu tô fazendo aqui agora. Então essa é uma dica, lembrem disso sempre que vocês precisarem, quando tiverem, sei lá, numa treta, ficando nervoso, só é rapidinho assim, tipo, respira e sente seu corpo inteiro. Isso já vai te trazer de volta pro seu corpo e é mara. E aí falando um pouco mais assim sobre o risco, que também é bem associado ao erro, né? O erro não necessariamente ele é uma falha. O erro acontece porque às vezes a gente tem que aprender alguma coisa que poderia ser evitado. Só que o ser humano ele não é tão inteligente a ponto de saber qual a lição que você tem que aprender. Algumas pessoas até são, mas a maioria precisa do erro para aprender alguma coisa que tem que aprender. Então, cada erro de todo mundo é feito especialmente para vocês próprios. Vocês podem perceber que o que acontece com vocês numa mesma situação não acontece com a pessoa que está do seu lado, de repente. Então, o erro, como na maioria das vezes ele é inevitável, o que a gente aprende com isso? Que o que importa é a velocidade que você vai levantar desse erro, porque ele vai acontecer. Então você vai ficar lá, frustrado, parado, ou você vai levantar rápido e tentar de novo, e fazer de uma outra maneira. Hoje de manhã eu estava pensando, né, o que eu vou falar sobre o risco? E aí eu lembrei de um livro que eu li sobre, assim,
ele é bem técnico sobre movimentos esportivos e sobre atletas. É um livro do Dan Millman, se eu não me engano. É aquele cara que tem o... Tá. Tem o quê? Ah, não. Ele chama... O Dan Millman é o cara que escreveu o Guerreiro Interior, o Atleta Interior, que tem até um filme. E ele diz que o aprendizado é como se fosse um disco e uma agulha que ele vai gravando caminhos neurais. Então, quanto mais você repete aquele movimento, mais profundo ele vai ficando e mais difícil vai ficando de mudar. Então, quando você quer aprender uma coisa diferente, você tem que tentar algo extremamente esdrúxulo, que é uma coisa que você não tinha feito. Não importa se está completamente errado, se está completamente ridículo. Então, no caso do esporte, ou de alguma atividade física, você está tentando um movimento que está quase certo, mas ele nunca está certo. Então, o que você pode fazer nessa hora é fazer um movimento totalmente oposto. Uma coisa tipo, sei lá, você está tentando girar para esse lado, não está dando certo. Você vai, tipo, gira para o outro e sai correndo e grita e pronto, e volta. Porque isso faz com que você crie novas trilhas neurais. E aí, a hora que você tiver várias delas, aquela que você já está acostumado a errar, ela não vai ficar tão profunda. Isso vai te ajudar a abrir novos caminhos para você aprender o que você precisa e vai ficando cada vez mais fácil. Então, acho que isso é uma dica bem legal, assim, para o dia a dia ou para qualquer coisa que vocês estejam tentando. Naquele momento que está muito frustrante, para e faz o completo oposto do que você já estava tentando, porque pode parecer que não, mas isso vai te ajudar no acerto. Eu acho que, mudando de assunto um pouco, né, mas ainda no mesmo tema, o risco, para mim, ele está associado um pouco também, principalmente no esporte, à vergonha, porque às vezes a gente quer tentar uma coisa, mas a gente tem vergonha do que os outros estão pensando, do que os outros estão olhando, ou tem vergonha até de nós mesmos, às vezes. E aí a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que todo mundo não está prestando tanta atenção em você quanto vocês acham. Quem está prestando atenção é você. Às vezes o outro está pensando lá no que ele tem que fazer, está olhando para o outro lado, nem está vendo, e você acha que está todo mundo olhando para você. Então, quando bater essa vergonha, lembre, ninguém está nem aí para mim. Então, eu vou tentar. E é importante a gente saber também que todo mundo erra e que o erro é comum, a gente cair é comum, não ser sempre o melhor que você acha que você tem que ser, porque a sua mente está dizendo que aquele é o ideal e tem que ser sempre aquilo. Isso é uma pegadinha da mente que aprisiona a gente também. Então, tentar seguir um padrão de perfeição, de fazer certo. O risco e o erro, ele está exatamente aí para isso, que é para a gente passar e deixar isso de lado e conseguir aprender com isso. Aprender com os nossos erros, com as nossas falhas. Então, um erro não é derrota. E a gente está muito acostumado a achar que tem que acertar de primeira, tem que fazer de primeira. E eu estou aqui, eu sou a testemunha, a prova viva de que é tudo bem errar, quantas vezes for. Só que uma hora você vai aprender. Então, é uma coisa que o risco ele está ali além do que você acha que é a sua capacidade. Mas você tem que tentar para aquilo. E eu acho que o nosso maior desafio é realmente achar que você vai acertar de primeira. E não. Então, é tudo bem, é tentativa mesmo. Às vezes a gente olha alguém fazendo alguma coisa, as pessoas me veem andando de skate e falam assim, nossa, mas você é muito boa, eu nunca conseguiria. Tipo assim, gente, faço a mesma coisa há 20 anos, então não é tipo um talento, eu não nasci sabendo, ninguém nasceu sabendo, tem tipo assim, sei lá, 50 mil horas de prática. E cada vez mais eu percebo que aprender é informação. É uma luzinha assim, é informação, é tipo molécula, é átomo de luz, de informação, que vai entrando em qualquer campo de qualquer conhecimento, seja desenho, seja arte, seja dança, seja esporte, qualquer coisa, é prática, é transferência de informação. Então, às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa muito bem e nem imagina quantas horas ela já dedicou àquilo. Então, quanto mais preparado você tiver, menos risco, teoricamente, você vai correr. Né? Porque a primeira vez que eu
fui andar de skate, eu vi as pessoas fazendo e eu falava, nossa, é muito fácil. E aí eu fui lá e tentei cair de cara, óbvio. Até eu entender que não era tão fácil quanto parecia e que todo mundo tinha feito tinha tido muita dedicação. Então, não existe fórmula mágica para nada. Não existe fórmula mágica para, eu acordei hoje e eu tô do jeito que eu queria, eu aprendi a fazer aquilo, eu acordei hoje e tô, 1000 vezes mais evoluída. Não, é trabalho de formiguinha. É todo dia fazendo um pouquinho. E o mais importante, eu acho que é fazer esse pouquinho curtindo o que você está fazendo. Porque fazer qualquer coisa pensando 5 anos no futuro, óbvio que tem que ter, assim, também para não ser mal interpretada, tem que ter uma dedicação e às vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, mas na maioria do tempo, pelo menos, você tem que estar fazendo o que vocês fazem com um mínimo de alegria e prazer também para valer a pena. E eu acho que desculpa estar batendo nessa tecla, mas é que é uma prática atual esse lance de fazer focada, estando presente, e realmente é uma das coisas que mais tem ajudado, assim, tanto para resultado, quanto para performance, quanto para não me machucar. Eu caí ontem, quem entrar no meu Instagram até vai ver que eu tô aqui tudo roxo, tudo machucado, porque, sei lá, eu cheguei para andar e aí eu tava pensando em outra coisa, mas não deu 2 minutos, foi catapult, virei um adesivo no chão, fiquei toda ralada. Então, o risco que está além da nossa capacidade, às vezes também ele tem a ver com o tanto de atenção que você está dando naquele momento. Então, quando a gente tiver uma coisa muito arriscada para fazer, atenção total. Porque quanto mais atenção, menos chance de dar ruim vai ter. Eu acho que é isso, gente. Eu já falei bastante, vocês estão lindos aí, olhando super prestando atenção, não tem ninguém no celular, das coisas maravilhosas, mas eu acho que eu preciso de alguém me fazendo alguma pergunta ou algo do tipo, para não ficar chato também. Porque eu detesto ficar muito tempo ouvindo alguém falar uma coisa assim, que enche o saco. Olha lá, temos uma pergunta da plateia, coisa boa. Um orgulho pra gente, né? Obrigada. Vai fundo, arrebenta. Mas sem se arrebentar. Literalmente. Então, eu queria saber, hoje, o que te dá frio na barriga? Você ainda tem frio na barriga nos campeonatos? Até vendo uma geração mais jovem chegando? Você tem frio na barriga como mãe? Se te dá alguma coisa, fala assim, isso aqui... Eu fiz uma aposta muito grande, o risco é muito grande. Como profissional agora com múltiplas funções, porque você é uma pessoa de mídia, as marcas te chegam, te propõem coisas que talvez você tenha que avaliar, às vezes você não tem muita visibilidade do que pode acontecer. Então eu queria que você desse uma visão geral assim, hoje, o que te dá frio na barriga, o que é arriscado nesses pontos? Mãe, o skate e uma pessoa de mídia. Eu sempre fiquei muito nervosa em situações de campeonato, assim, nervosa a ponto de ficar com caganeira na hora de dropar o negócio, tipo assim, me dá fralda, vou colocar uma fralda, porque na hora que eu dropo eu fico com vontade de fazer xixi, solta tudo, é tipo incontrolável. E assim, com o tempo, eu lembro quando nos meus primeiros campeonatos, uma vez eu fui correr com o Bob, Burnquist, e aí eu perguntei pra ele, você ainda fica nervoso? Aí ele falou, fico. Tipo, eu não fico tanto, mas eu ainda fico. Eu falei, puta merda, que resposta, né? Porque ele podia ter falado, não, agora é tudo de boa. Mas ele falou que ele ainda ficava. Mas eu percebi que ele não ficava tanto. E o pré, assim, antes, é sempre quando me dá mais nervoso. E aí quando eu começo a andar, quando eu começo a fazer, começa a fluir. E aí eu esqueço nervoso. Por quê? A cabeça parar de funcionar. Então, o nosso grande inimigo é a nossa mente. Então eu tenho percebido ultimamente, até em relação ao que você falou, os campeonatos, os eventos, assim, que quando eu tento preencher a minha própria expectativa, a expectativa da minha mente, é quando eu fico mais nervosa. Quando eu tô num lugar, assim, que eu vou fazer uma coisa que é importante, que é, nossa, demais, mas eu tô num estado de, tipo, eu tô num lugar que eu tenho que estar, e eu me preparei bem, e eu sei que o que acontecer aqui é o que tiver a acontecer, porque eu dei o meu melhor em todos os momentos, eu não fui relaxada, eu não fui negligente,
Então, esse estado mental tem me deixado um pouco mais tranquila. Até nesses campeonatos atuais agora, óbvio, tem uma geração nova chegando, eu fiquei 3 anos afastada para ter o neném e tal, tem uma cobrança gigante em cima de mim por ser campeã mundial, por ser a primeira menina, blá, 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 blá. Mas eu tenho trabalhado muito esse lance de, tipo, eu fiz o melhor que eu pude e agora eu tô aqui e eu tenho certeza que o que acontecer vai fazer parte e eu não tenho uma expectativa. Então eu acho que a gente fica nervoso quando a gente se cobra de, tipo, é um controle, né? É um autocontrole. Então, uma vez eu vi da minha terapeuta, porque isso é característica de pessoas controladoras. Eu falei, eu controladora? Imagina que eu sou controladora. E aí, tipo, eu tenho percebido o quão controladora eu sou de querer controlar a minha própria vida. E querer controlar a vida é um saco, porque daí você não precisa viver. Se você já sabe o que vai acontecer, tipo, vai ficando tudo sem graça. E o legal da vida são essas surpresinhas, essas coisas que vão acontecendo, tipo, coisinha besta, assim, que você fala, nossa, isso é muito massa. Então, esses últimos campeonatos que eu corri, eu fui realmente assim, sem nenhuma expectativa, sem pensar, eu vou cair, ou eu vou ser boa, ou eu precisava estar melhor. Eu falei assim, não, eu vou, o que acontecer lá vai ser lucro. Daí, em relação à maternidade, eu ainda tenho certos desafios, acho que o meu maior desafio é em relação a isso, porque quando eu não tinha filho, o meu problema era comigo, e era um grande problema. Mas agora que eu tenho filho, eu não sou mais um problema, o problema é em relação a ela, porque a gente passa a amar aquela coisinha e achar que, tipo assim, o que acontecer com ela é por nossa culpa, por nossa responsabilidade. Na verdade não é, que ela tá aqui do mesmo jeito que a gente tá. Mas até a gente entender isso, eu acho que demora um tempo. Talvez quando ela tiver 80 anos, talvez caia essa ficha. Mas, então, como eu ainda me sinto muito responsável, eu acho que eu tenho bastante frio na barriga, mais em relação a ela, assim. Em pensar, nossa, ela, sei lá, ela vai ficar doente, ela tá doente, o que eu vou fazer? Então, bate um desespero. Mas nessa hora também é a técnica de, tipo, de se colocar no corpo e determinar o nosso limite físico, de saber que ela é ela, eu sou eu, que eu tô dando o meu melhor em todos os momentos e que acontecer ali tá fora do nosso controle. Eu acho que o controle é um grande... Ao mesmo tempo que ele é um aliado, algumas vezes, porque nos traz segurança, ele é um grande inimigo, porque acaba bloqueando a gente até de viver certas situações. Tipo assim, eu pareço legal, mas eu fico pensando, tipo assim, eu vou naquele lugar, não, vai ser chato, eu já sei o que vai acontecer. Que sabe o que vai acontecer? Não sei nada, pode acontecer uma coisa incrível. Mas enquanto você estiver pensando que vai acontecer aquilo, você bloqueia. Na física quântica tem um fenômeno que é o efeito Zenão, que quando você está olhando o decaimento atômico de qualquer elemento, enquanto tem um observador olhando, o decaimento atômico para. E ninguém consegue explicar isso. Mas se no micro isso funciona, no macro, na nossa vida também. As coisas vão acontecendo. Quando você começa a observar, você trava a fluidez, você trava o fluxo daquilo. Então pode perceber, você tá namorando, tá chovendo, boy. Aí você fica solteira, acabou. Porque é isso, você não tava se importando. Aí às vezes você quer muito uma coisa, você tá, eu quero a resposta, eu quero aquilo. E aí não flui. Daí você vai pra casa, vira pro lado, pronto, o negócio acontece. E é exatamente isso, é o efeito Zenão. Você tá ali, você tá travando, é você que tá travando. Não é nenhuma circunstância de fora. A gente é tipo vários universos que estão se cruzando a realidade de um, de outro, e um está influenciando. Então eu acho que é esse soltar o controle, assim. Quanto mais a gente solta, quanto mais a gente aceita, e não é aceitar de tipo... não é uma aceitação externa, não é um conformismo. É uma aceitação de tipo assim, eu tô aqui, mas eu queria que meu cabelo fosse mais assim, eu queria que isso fosse mais aquilo. E daí sua mente você fica absorvido nessas energias de querer que tudo fosse diferente e não aceita a sua realidade. E isso vai travando em vários níveis. Então quanto mais você solta
Quanto mais você aceita o que está acontecendo, que está tudo certo ao seu redor, está tudo certo, não tem nada errado. Aquilo que você queria que essa parede aqui tivesse mais para lá do que para cá. Beleza, você pode ir lá e pintar. Isso é uma coisa. Agora, mudar circunstâncias que fogem ao seu controle, ou querer ficar mudando tudo, isso acaba prejudicando. Então, acho que é isso, assim, tipo, acho que o frio na barriga e o nervoso, ele tá bem associado às situações que a gente mais quer colocar o nosso controle e não consegue. Acho que é isso que, tipo, dá aquela facada na gente. Obrigado, Karen, adorei essas palavras, caíram como uma luva para nós aqui. Eu queria saber o que você acha da infra aqui em São Paulo para um skatista. Eu não sou muito do métier, assim, mas eu fico curioso para saber onde que o pessoal vai andar. Perto do nosso escritório, lá na Faria Lima, tem uma viela, que eu não sei se ela é pública, mas ela virou um ponte de skatista mesmo. A galera vai instalar uma rampa, sabe? E eu não sei, eu vejo que por exemplo, a Praça Roosevelt ficou um lugar de skatista, tem uma praça na Doutora Arnaldo que a prefeitura até fez uma infraestrutura mais adequada e tal. Onde é que você vai andar de skate e como é que você gostaria, o que você gostaria que a cidade tivesse que ela ainda não tem? O skate está muito relacionado à apropriação de lugares públicos e à quebra de normas, então o skatista sempre quer andar onde não pode, né? Então, tipo, por isso que tem tanta trava, tanto pino, assim, tipo assim, pra moradores de rua não ocuparem aquele lugar e pra skatista não andar, serve pros dois. Mas, na minha opinião, eu acho linda essa ocupação pública da cidade. É maravilhoso você chegar num lugar e ver que tem um grafite, que as pessoas estão ali andando de skate, ao mesmo tempo que embaixo do viaduto, quando a galera começa a andar de skate, traz vida ao lugar. Tem muita gente que fala, mas aí vira lugar de nóia. Não, vira lugar de nóia quando não estão os skatistas ali, que daí começa a ficar vazio, escuro. Mas quando tem gente andando, vira um lugar que está sendo ocupado por alguma coisa e está tendo um movimento, isso é importantíssimo para a cidade. Então, como rua, assim, São Paulo tem alguns lugares legais, tem o Vale do Anhangabaú, tem a Sé, tem algumas quadras pela cidade, ali na Berrini também eu vejo que o pessoal anda em... Putz, para skatista qualquer lugar é obstáculo, né? Tem uma guia, pronto, tem gente andando. Mas assim, as calçadas da cidade não são tão apropriadas para a gente conseguir andar. Também tem que ser apropriado, né? Ninguém constrói uma cidade, peraí, vamos ter skatistas. Mas quando a Paulista foi refeita ali, recapeada para os cadeirantes, pra gente ficou um paraíso, porque a gente vai de fora a fora. Então, além de, assim, acho que é uma coisa Brasil isso, né? Das ruas não serem muito lisas, as calçadas também não. Então isso já dificulta um pouco. E lugares públicos, pistas de skate públicas, eu vejo que muitas vezes são feitas assim para comprar voto. Vamos colocar uma pista de skate. Aí lá em Santo André tinha uma que tipo assim, vamos colocar uma pista de skate. Aí, em vez dos caras fazerem assim, eles fizeram a pista assim. Aí virou um túnel. E não serve pra nada. Mas, não, temos uma pista de skate. Aqui em São Paulo, nos últimos anos também já entregaram alguns lugares que no dia da inauguração já estava tudo estrupiado, tudo quebrado. Acho que nos últimos anos acabaram inaugurando alguns espaços públicos assim que são favoráveis à prática. Tem o Bom Retiro, tem o Parque do Jockey, tem a Moca, tem os Céus também, que hoje em dia já estão bem caidinhos, mas quando inauguraram dava para ir melhor. Mas assim, tipo, vários espaços particulares também que acabaram abrindo, mas um lugar de alto nível, de alto rendimento, tipo assim, um lugar dos sonhos, não tem ainda. Tem um projeto particular em andamento que deve inaugurar em maio, que vai ser
eu tô com bastante expectativa em relação a isso. E antes de eu ganhar meu primeiro X Games, eu me mudei para os Estados Unidos, porque aqui não tinha nenhum lugar para poder praticar, para poder treinar. E aí eu tive que me mudar para lá, morei nos Estados Unidos 3 anos. E assim, mesmo meio contra a vontade, porque minha família é daqui, todos meus amigos daqui, eu não queria, mas era a única forma, foi ir para lá para conseguir treinar. E assim, para alto rendimento, para realmente focar em desempenho, é um pouco complicado. Mas eu sou uma pessoa bem otimista e eu acho que a tendência é melhorar. Até aqui no centro tem no Santander agora, tem lá uma pistinha que é bem pequenininha e é particular também, tem que pagar, então dificulta um pouco. Mas eu acho que vão abrindo assim lugares. Ontem eu dei a notícia no Stories até que eu vou começar a dar aula de skate, uma escolinha para meninas, de graça, toda terça-feira ali no Parque de Esportes Radicais. Às 9h30 vou estar lá. A pista assim não é, nossa, oh meu Deus, uma pista maravilhosa, mas para quem está querendo iniciar, tá ótimo. Então eu acho que assim, além dos espaços, aliado a essas iniciativas para estimular a prática do esporte, principalmente o esporte feminino, porque as meninas acabam deixando de fazer atividades físicas muito cedo. E o skate é um esporte que... esporte, né? Não é esporte, acho que é esporte. Que não necessariamente você precisa ser bom. E cada vez mais eu quero dar ênfase nisso, que o legal é o que você consegue fazer, não o que o outro diz que você precisa. Então, tipo assim, eu quero ajudar as meninas a perceberem como qualquer nível de prática de esporte é legal. Desde do baixinho ali até o mais alto, cada um dentro do seu nível. O legal é você estar praticando, fazer uma atividade física, se sentir bem, se superar dentro da sua limitação. E isso pra mim é fatal, assim. A sensação que eu tive a primeira vez que eu pisei no skate é a mesma sensação que eu tenho hoje andando, tipo, dando aéreo ou fazendo uma manobra mais radical. Eu acho que antes era até mais forte, assim. A primeira vez que você sobe no skate, ou que, sei lá, que você faz um gol, ou você faz uma cesta, acho que aquilo te pega. Se você é fisgado ali, depois você vai continuar. Então, de skate, principalmente, você andar no baixinho, era a mesma sensação de andar no alto, que é a mesma sensação de dropar, que é a mesma sensação de dar uma manobra alta. Tipo assim, eu quero dizer que a superação é a mesma. A gratificação de você aprender, de você fazer uma coisa melhor do que você estava fazendo ontem, ela é constante. E, tipo, é inesgotável. Isso é muito maravilhoso. Eu queria saber se nos últimos anos, você que vive muito tempo no esporte, muito masculino, e a gente está vivendo uma primavera feminista e está muito em pauta, se você sente diferença no esporte, se era mais difícil antes, e se você nota que esses esforços dos movimentos estão chegando nesse esporte também. Sim, eu acho que os esforços exteriores, principalmente, estão chegando dentro do skate. Minha neném está com 2 anos, então eu parei de andar já faz uns 3 anos, e quando eu parei tinha algumas meninas, e agora que eu voltei, tipo assim, multiplicou muito. Então esse tempo deu para perceber o quanto a coisa andou. E meninas novinhas que já vêm com um setup diferente, elas não se questionam se aquilo é coisa de menino ou de menina, não, aquilo para elas simplesmente é normal. Porque são meninas de 15 anos que quando tinham 7, 8, viram a minha geração andando. Então para elas aquilo é comum. A minha geração não via meninas assim, tipo, era raridade. Então pra gente não era lugar comum, era, nossa, vou chegar no lugar, só vai ter cara, isso é coisa de menina, e não tem roupa pra mim, não tem espaço pra mim, todo mundo vai ficar me olhando. Tipo, todas essas questões que todos os esportes que têm essa diferença de gênero, que são basicamente todos, levantam. Então, para elas já não tem que lidar com isso. Então é muito louco, porque é outra evolução. Então, em questão de nível, mudou bastante. Acho que também por conta das Olimpíadas e de ter sido incluída a categoria, também está tendo já um estímulo diferente.
Assim, os organizadores estão tendo que engolir e colocar o feminino, porque antes era um problema para eles. Aliás, tudo sempre foi um problema, porque antes não tinha categoria, era um problema porque eu era a única mina entre os caras e era um problema que eu estivesse lá, porque afinal de contas alguém ia perder para mim. Isso era o maior problema. E aí depois era um problema colocar o feminino, mas agora o feminino tem que estar lá. Então não é mais uma esqueci essa palavra. Não é mais uma coisa que a gente está... deu um branco. Uma coisa que a gente está pedindo, tem que estar lá. Isso pra gente é ótimo. E a gente vai aproveitar da melhor forma possível. E com certeza vai ajudar bastante a evoluir cada vez mais o esporte. E não é nem tipo, para mais meninas praticarem e poderem tirar esse proveito que eu tive, que um monte de menina que o skate traz para todo mundo, que o esporte traz para todo mundo. Eu acho que é mais uma alternativa, assim. Então, tem gente que não se encaixa em esportes convencionais, que academia, chato pra caramba, ou às vezes, tipo, eu sou ruim em vôlei, precisa ter um time. Então, essas pessoas que não se encaixam, vários esportes alternativos acabam sendo uma solução, a resolução, na verdade, eu acho. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o cenário do skate no Brasil, porque assim, eu sinto que sempre que algum novo esporte ele começa a ser mostrado na mídia assim, de massa, ele acaba sendo ofuscado às vezes porque o nosso representante aqui no Brasil, ele perdeu uma vez, aí ele acaba, aí param de transmitir isso. E sei lá, eu já ouvi o Bob Burnquist sendo chamado de Pelé do skate. Por que ele não pode ser só o Bob Burnquist, o melhor de todos no skate? E eu sinto também que às vezes esses esportes eles são meio que ofuscados pelo futebol, porque a gente é conhecido pelo país do futebol. Por que a gente não pode ser reconhecido por outros tipos de esporte? Muitas pessoas já foram chamadas de Pelé, de qualquer coisa. Então, eu acho que toda essa conscientização 2018 aí que vem acontecendo para milhares de coisas, para feminismo, para racismo, para muitos tipos de conscientização, a gente vem aprendendo também em relação ao esporte, o que pode ser praticado, o que pode ser falado e o que não pode. O futebol, obviamente, esmaga todos os outros esportes, não é só o skate, não são só os esportes alternativos, mesmo o skate sendo o segundo esporte mais praticado depois do futebol no país. E o feminino então nem se fala, assim, tipo, a gente teve que conviver a vida inteira com o masculino era transmitido ao vivo e o feminino ninguém nem sabia o que acontecia. Aí acontecia o campeonato lá, tipo, a notícia não chegava em ninguém de resultado, fofinho, ou do que tinha acontecido. Então, eu não sei, cara, eu pergunto a vocês aí que trabalham com mídia, que trabalham com o jornalismo, eu acho que é importante dar esse espaço, tipo, quanto mais pessoas forem simpatizantes daquilo, e eu vejo que essa é uma maneira. Tenho um amigo que os filhos andam de skate, que trabalha na Globo, e aí agora ele fica enfiando skate em tudo, porque os filhos dele andam, porque ele curte. Então acho que isso começa a acontecer cada vez mais. Das pessoas que estão lá dentro gostarem de alguma forma, ou terem alguém que gostam e perceberem que mais pessoas gostam e que aquilo é muito legal, e começarem a mostrar. E aliado a isso, cada vez mais o nível vai evoluindo e fica bom de assistir também, né? Tipo, o próprio feminino, assim, hoje em dia já tem como fazer uma transmissão, porque o nível está mais alto. Eram duas meninas, então não tinha nem quórum suficiente. Então acho que é também um trabalho de formiguinha e algumas concessões feitas, porque também só o trabalho de formiguinha não vai chegar, vai demorar 1 milhão de anos. Então essa conscientização, saber que tipo, esse espaço precisa ser dado
para que haja uma evolução. Porque se for ficar esperando a evolução acontecer sozinha, vai demorar muito tempo. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Lá fora já é um pouco mais evoluído, eu acho, do que aqui no Brasil, tanto em questão de eventos, quanto campeonatos, patrocínios. E acaba mesmo, assim, não chega na mídia grande. Quem quer assistir tem que ir lá pesquisar, é uma coisa de nicho. Por enquanto, eu acho que ainda é assim, não sei, posso estar falando um pouco de besteira também, mas eu vejo que assim, aí uma coisa espontânea ou outra acaba chegando mais ao conhecimento geral, mas não é bem pouca mesmo. Mas dentro do gancho da mulher, skate e tal, como é essa história da Mary Jane, a marca de tênis para mulheres skatistas? Isso é bem legal, porque quando eu comecei a andar de skate, eu tinha que usar roupas de meninos, porque não tinha nenhuma roupa dedicada às mulheres. Assim como em vários esportes, a seleção brasileira usa o uniforme masculino, tanto que elas colocam assim por dentro do sutiã. E a de basquete, aquelas bermudas super compridas, e é tipo o que sobrou da seleção masculina, elas usam. Acho que talvez agora já tenha mudado, mas durante muito tempo foi assim. Então não é exclusividade do skate. Em vários outros esportes acontece isso. E aí era uma das coisas que eu prestava muita atenção quando eu comecei. E aí eu andava com camisetão, com bermudão, com tênisão e paleta de cores também, não era aquela coisa que me agradava tanto. E aí, logo de cara, assim, eu fiz faculdade de design gráfico, então logo de cara, já desenhava antes, comecei a lançar meus próprios produtos. A primeira coisa que eu fiz foi no mesmo ano assim, que eu comecei a andar de skate. Minha bermuda ficava caindo, eu fazia os movimentos e aparecia muito minha calcinha. E aí na época só tinha assim, calcinha de fio dental ou uma calcinha de vovozinha. Tipo aquelas calcinhas de algodãozinho, assim, sabe? De frufru com uns desenhinhos. E eu não achava legal aquilo aparecer. Aí eu andava de biquíni, mas também não era ideal. E aí eu fui lá e fiz uma calcinha pra eu andar, que era tipo, comprei uns tecidos com umas cores mais fortes, assim, roxo, vermelhão, preto, calcinha preta naquela época, menina, só tinha rosinha, bebê e azul. Aí fiz minha própria calcinha, e aí todo mundo começou a ficar louco com aquilo, eu quero. Aí eu comecei a fazer pras amigas, aí comecei a fazer, vender na faculdade, isso meio que virou uma coisa, assim. E aí algumas marcas começaram a me chamar para fazer parceria, para dar essa visão de quem tá experimentando e saber o que funciona e o que não funciona. E que é muito louco isso, assim, você olha e fala assim, isso vai funcionar. E você põe para testar, tem 1000 ajustes para fazer. Inclusive isso acontece nos tênis bastante, assim. E aí eu comecei a fazer linhas de roupa, eu quero uma bermuda, na época era tipo assim, bermuda ciclista. Que é uma bermuda que não é um shortinhos, que não é uma calça, que tem a estética, umas coisas que a gente precisava. E aí fui fazendo essas linhas e começou tipo, a ser top de venda das marcas, não só para skatista, porque era uma coisa que acho que vários outros esportes também tinham essa necessidade. E aí isso foi evoluindo, e aí eu tive, depois de muito tempo, a Mary Jane chegou em mim, que eles queriam mudar completamente a marca, porque eles era o feminino da Kicks na época. E aí eles foram vendidos e mudou de dono, mudou a linguagem, mudou completamente o direcionamento, e aí eles me chamaram para fazer essa transição. Então a gente projetou uma linha de tênis voltados para meninas que, tipo assim, o nosso pé é mais fino do que um pé de homem. Não de todo mundo, né? Mas a maioria das mulheres tem um pé mais fino, então a gente fez uma forma diferenciada, fez um design diferenciado, cores, linguagem, comunicação, e aí começou assim, e aí eu fui desenvolvendo modelos, linhas, e hoje são mais de 50 modelos, acho que é a maior marca assim, mais dedicada, ainda é uma marca super core, não é uma marca que você vê anúncios por aí,
e todo mundo fala, é bem de nicho, mas mesmo assim ela é sólida e muito do segmento, assim, quem anda de skate mesmo sabe. Então tem todas as qualidades de um tênis resistente, é nacional, é produzido no sul e mesmo assim a qualidade superior a tênis importados. Para mim é o maior prazer, a maior delícia fazer parte desse projeto. Muitas pessoas pensam que a marca é minha, a marca não é minha. Eu sou só tenho essa linha por eles, licenciada, e é muito legal, assim, é muito prazer de ver que realmente é uma marca que atende às necessidades, que é focada nisso, que são pouquíssimas marcas que fazem isso, e eles já vêm fazendo um trabalho de longa data, então não é uma coisa que apareceu hoje em dia, até que alguém perguntou, quando você fazer sua pergunta, eu achei que você ia começar falando disso, que quando o esporte começa a crescer, chega muita gente oportunista, que não sabe nada da história, mas quer fazer alguma coisa naquele momento. E aí se diz, tipo, eu estou aqui super apoiando, mas chega, faz uma coisinha e vai embora depois. Então, acho que é bem importante também a gente valorizar quem dá essa atenção, quem faz esse trabalho de longa data, que dedicou a vida e sabe o que está fazendo de verdade. Então, isso é muito louco, assim, eu desejo que cada vez mais exista essa atenção para todos os esportes, em fazer coisas voltadas para o feminino, ter esses espaços acolhedores até para a prática do futebol, do basquete, de ter um lugar que as mulheres podem ir, se sentir bem, de, sei lá, ter um banheiro para poder trocar absorvente perto, sabe, de ter tipo uma segurança não um homem vestido de segurança, mas de se sentirem seguras ali, porque é diferente e é maravilhoso. A gente tem o costume de achar, tipo, eu por muito tempo neguei muito o meu lado feminino, assim, não, eu tenho que ser como um cara, eu tenho que ser fria, eu tenho que, tipo, me virar de qualquer maneira, mas é só porque o mundo é dessa maneira e a gente foi moldado em cima disso. Mas, na verdade, o quão maravilhoso seria poder chegar num lugar que você se sente segura, que você se sente à vontade, que você não precisa fingir que você é uma coisa, que te dá vontade de chorar e você tem que segurar aquele choro, que, sabe, que tem pessoas que entendem seus problemas, que quando você está menstruada, você tem que fingir que não tá e não pode falar sobre isso e tipo, tem que se comportar de uma outra maneira porque tá tudo ao contrário. Então, cada vez mais, tipo, eu quero reforçar isso para as pessoas saberem que tá tudo certo com elas do jeito que elas são, e a gente nega as nossas necessidades mais primordiais por muitas vezes, porque a gente quer caber num lugar e quer fazer parte daquilo. Então, tipo, realmente se escutar, assim, e falar, tipo, não, hoje eu tô desse jeito, eu sou assim e, tipo, como que eu não tenho que negar isso para caber em outro lugar. Então, essas iniciativas, essas marcas, essas pessoas que trabalham em prol disso, para oferecer essa rede de apoio e essas situações, a coisa mais maravilhosa, assim, que tem acontecido, eu acho, com toda essa movimentação atual de conscientização e tudo. Tipo, os humanos estão sendo mais humanos. Isso é incrível. Também queria saber um pouco sobre se a elitização do esporte, ela mudou muito de uns tempos pra cá, porque, assim, muito dos materiais que a gente usa, qualquer tipo de esporte, eles são muito caros. Antigamente, eu sei que meu pai, por exemplo, ele não tinha tanto dinheiro pra, sei lá, comprar um skate da melhor marca ou os acessórios. E, assim, hoje em dia eu vejo que ali na Zona Leste, onde eu moro, não é um bairro muito rico. Tem muita gente com um skate agora, todo mundo pode comprar um skate ou, sei lá, uma bola de futebol. E eu queria saber se antigamente era assim ou não. Eu acho que antigamente era pior, porque realmente, assim, tipo, pra ter peças gringas, tinha que ser muito rico e ir num avião que era permitido fumar, e só que era, tipo, um milionário realmente conseguia viajar e trazer essas peças. E acho que com a popularização
todos os segmentos vai ficando mais acessível. Mas quem começa a andar não precisa também de ter as melhores peças. Então, às vezes, isso é uma limitação que a gente põe para si mesmo. Ai, mas eu não vou conseguir comprar aquela peça, eu não vou ter. Mas, tipo assim, cara, você nem precisa, você nem sabe se você vai seguir. Tipo, o Lucas Silveira, meu marido, é o cara que viu um negócio assim, ele tipo assim, vou fazer escalada. Ele foi um dia, comprou uma cadeirinha, um tênis, agora eu vou, porque eu tenho equipamento. Nunca foi. Então, é o contrário. É tipo assim, vai, usa, pede emprestado. Eu demorei para montar meu skate, sei lá quanto tempo. E em todo o meio, assim, vai passando material. Então eu troco de skate, eu sempre dou. Minha roda, meu shape. Aí depois essa pessoa vai usar e vai passando. E vai passando, tipo assim, existe esse mercado de doação pra galera, que às vezes é um negócio que é... Cara, quando eu troco o meu tênis, ou o meu skate, é ridículo, assim, tipo, ele está novo, só que pra mim eu não consigo mais usar, mas ele é 100% novo. Você olha assim, para uma pessoa que está iniciando aquilo ali, vai durar muito tempo ainda. Então, uma dica seria tentar conseguir com as pessoas, tipo, você não tem vai tirar seu rolamento, dá pra mim, vai trocar a sua luva, dá pra mim, ou essa bola que não tá mais tão legal, deixa eu recalchutar ela. Porque no começo você não precisa do melhor material. Então, tipo, óbvio que tem pessoas que, né, andam com tudo novinho, assim, pessoas que nem tem nível, mas andam com tudo novinho. Porque tem condição, mas aquela pessoa é aquela pessoa, se ela tem condição, beleza, que ótimo, que legal. Mas dá pra fazer sim, em tudo, até tipo... quer desenhar, mas eu não tenho o melhor material. Alguém está descartando vai lá e consegue, porque dá para se virar. Nossa, eu demorei décadas para montar meu primeiro skate. Chegava na pista, ficava lá parada, esperando os meninos pararem de andar, eles cansavam, depois de 5 horas, eu falava, posso dar um rolezinho? Pode, pega. Aí andava 10 minutinhos, pronto. Era isso, ficava pegando emprestado. Você pode jogar, posso usar sua bola agora um pouquinho? Pode. E aí depois... conforme você vai aprendendo, tipo assim, agora eu vou fazer um investimento. Que aquilo passa a ser um investimento. O Lucas fala pra mim, você tem que... Tipo, ele olha o meu skate e fala assim, esse é o melhor skate que você poderia ter? Eu falei, você pode ter certeza. Não, tem que ter um que é melhor. Porque você tem que andar com o melhor skate. Eu falo, mas o meu é o melhor. Ele, não, mas eu acho que pode ter um de titânio, sei lá o que. Eu falo, não vai passar, não, esse aqui é o melhor que eu posso ter. Realmente. E não é um investimento, não é um gasto, é um investimento para mim, porque eu passo mais tempo em cima daquilo do que qualquer outra coisa. Mas isso demora muito tempo. Então, tipo assim, quanto de retorno você já está tendo? Então eu vou investir naquilo porque realmente eu preciso. Mas no começo, gente, dá para praticar, realmente, vai ali, fica pedindo emprestado, depois troca e tal, e dá para fazer bastante. Obrigado, Karen, obrigado, pessoal. Obrigada, parabéns aí pelo evento, muito legal. Valeu.